Graça e paz, queridos irmãos, que Deus esteja abençoando a sua vida. É sempre bom estarmos juntos. Vocês estão vendo que o nosso estúdio agora desmontou. Estamos em processo de mudança, um tempo que não foi planejado para nós, mas um tempo que no Senhor Ele sempre é perfeito. Eclesiastes capítulo 3, verso 1 afirma: tudo tem seu tempo determinado, há tempo para todo propósito debaixo do céu. E essa pergunta e essa frase, talvez, há tempo para tudo? Há. As Escrituras afirmam que há tempo para todo propósito debaixo do céu. As pessoas pensam sempre que há tempo para tudo. Já pensou que a Bíblia não fala especificamente só de um tempo para tudo, mas tempo para todo propósito? Há razões, há motivos. Uma mudança como essa não é planejada, às vezes. A mudança que nós estamos vivendo no tempo de hoje, com relação a toda a situação que completa 5 meses, não foi planejada. Estamos em vias de completar 5 meses de uma quarentena que nos isolou por meses e que gradativamente tem sido corrigida ou liberada. Nós temos tentado fazer as coisas em casa, temos tentado fazer nossas coisas de uma forma muito diferente, onde o nosso tempo às vezes não se encaixa como nós gostaríamos, nós não temos a liberdade que tínhamos antes, mas sem dúvida há um propósito para isso. Nós não compreendemos muitas vezes o que essas circunstâncias que Eclesiastes apontam podem trazer de bom para nós. Quais são os tempos que nós estamos vivendo ou quais são os propósitos do Senhor? Esse texto especificamente, ele lida com essa relação de que é tempo de nascer, é tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, há tempo de matar e tempo de curar, tempo de derrubar e tempo de destruir, tempo de chorar, tempo de rir, tempo de prantear e tempo de saltar de alegria, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de deixar de abraçar, tempo de procurar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de jogar fora, tempo de ficar, tempo de rasgar e tempo de costurar, tempo de ficar calado e tempo de falar, tempo de amar e tempo de odiar, tempo de guerra e tempo de paz. Todas essas coisas têm o seu tempo certo, mas o texto começa dizendo uma coisa importante. Tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu. É importante para a gente pensar isso. Quando nós pensamos sobre propósito, nós nem sempre levamos em consideração outro texto das Escrituras que trata sobre propósitos, que trata sobre as formas como Deus age, como Ele lidera, como Ele coordena as coisas. Romanos capítulo 8, verso 28 afirma assim: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados de acordo com o seu propósito. Esse texto ele trata especificamente dos que amam a Deus, dos que foram chamados por Deus e que no meio desse chamado passam por mudanças. Talvez de uma casa, talvez do jeito de trabalhar, da forma como se faz compras, da forma como você se relaciona com a sua família. Mudanças talvez inclusive do jeito que se cultua. Nós temos feito sim os nossos cultos presenciais, já voltamos já a fazê-los, mas corre risco de talvez parar em breve, exatamente porque mudanças no cenário da cidade têm acontecido. Nós vivemos um tempo onde pouquíssimos casos haviam. Estamos vivendo hoje um tempo onde casos não faltam. Na verdade, eles têm crescido exponencialmente. Nós vivemos tempos onde o nosso comércio esteve fechado e não podíamos fazer compras. Nós estamos vivendo hoje um tempo onde o comércio está aberto e nós fazemos compras de máscara, álcool gel, poucas pessoas. Tempos, mas nenhum desses tempos fora dos propósitos do Senhor. Todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Tudo tem seu tempo determinado e é um propósito certo para tudo. Você tem utilizado seu tempo? Tem compreendido qual é o propósito do Senhor para a sua vida? Sofrimento não é a primeira opção.
Deus tem propósitos, como o texto aqui de Romanos afirma. Ele fala que todas as coisas cooperam para o nosso bem. Mas a pergunta é, amamos a Deus? Porque a Bíblia é muito clara em dizer que os propósitos de Deus, sem dúvida, eles cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Dos que foram chamados por Ele de acordo com o propósito dEle. Seja uma mudança dessa, de uma casa para outra, de uma cidade para outra, de um trabalho, uma mudança de status. Antes vivíamos em uma condição muito boa, hoje vivemos numa condição muito ruim, ou o contrário, vivemos numa condição muito ruim, Deus tem nos dado a oportunidade de vivermos algo melhor. As mudanças são importantes, são necessárias, mas elas nunca fogem dos propósitos do Senhor. Será que você e eu temos fugido dos propósitos do Senhor? Será que nós teimamos em permanecer naquilo que temos e não queremos descobrir o que Deus tem? Se nós compreendemos que Deus domina, coordena, lidera, guia todas as coisas, por que temer o amanhã? Por que temer a mudança? Por que temer o dia que virá, se esse dia também está nas mãos de Deus? Não importa quais serão as circunstâncias que você e eu passaremos. Importa que, se com Cristo estamos, se com Deus andamos, será para o nosso bem. Independente do que venha. Se sorrisos ou lágrimas, se alegria ou tristeza, se bonança ou tempos difíceis, se riqueza ou escassez, saúde ou doença. Se Cristo de fato é o Senhor de nossas vidas, todas as coisas cooperam para o bem. E todas as coisas incluem todas as coisas. Tudo no tempo determinado, do jeito certo, como deve ser, como o Senhor guia. Vamos orar? Leva-nos, Deus, a ter um coração submisso à Tua voz e dessa forma cremos, confiamos, obedecemos o Senhor, de que realmente em Ti podemos descansar. Lembra-nos, Deus, que tudo tem o seu tempo determinado e que no tempo certas coisas acontecem, Pai. Tira de nós a ansiedade, o medo, ó Deus, do futuro. E tira de nós, ó Deus, a tristeza ou talvez a própria depressão ou quaisquer outras coisas que nos amarrem a um passado que já foi, que não volta. Mas que a gente entenda, Pai, que mesmo nas coisas que já aconteceram, nas que estão acontecendo e nas que ainda virão, Tu és Senhor sobre todas elas. E na Tua soberania, no Teu amor, na Tua graça dominas, guias e assim nos conduz. No nome de Jesus, Pai, que a gente entenda que os Teus propósitos são bons, independente do tempo, das circunstâncias, do lugar. Se realmente somos do Senhor, podemos confiar na Tua promessa de que tudo tem seus propósitos e que esses propósitos são bons no tempo, do jeito e da forma certa. Conduz-nos, Deus, a Te obedecer e a desfrutar do Senhor Te conhecendo mais. É o que clamamos, agradecidos a Deus pelo culto que o Senhor nos dá a oportunidade de podermos prestar a Ti hoje, mesmo que ainda de forma virtual. Em nome de Jesus nós oramos, Pai. Amém. Vamos cantar ao Senhor, queridos. Vamos colocar a nossa vida diante do Senhor, dizendo que Ele é o único Deus que realmente é digno de estar recebendo toda a honra, toda a glória, todo o poder. É o único que é digno. Vamos cantar? Bem-aventurado é aquele que está firmado nos pés ou na rocha ou no Senhor, firmado cujo coração em Cristo está firmado realmente no nosso Deus. Nós vamos cantar isso, que realmente o reino do Senhor venha, estabeleça-se em nós e através de nossas vidas também,
que o Senhor ouça nossa oração. Nós clamamos ao Senhor, a igreja do Senhor canta. Vamos cantar? Aqueles que te louvam, cujo coração está no nosso Deus. Bem-aventurado é o que tem sede da justiça de Deus. Aqueles que são filhos da luz, cuja força vem do nosso Deus. Da justiça de Deus, aqueles que são filhos da luz, cuja força vem do nosso Deus. Que o teu reino venha sobre nós, queremos tua graça sobre nós. Ouça-nos nessa noite, ó Deus. Oh, Deus, nossa Altíssimo, sara essa nação, é o clamor da igreja que te adora. Ouve, ó Deus, nossa oração, Altíssimo, sara essa nação, é o clamor da igreja que te adora. Só tu és santo, só tu és santo, só tu és santo, Senhor. Diga isso ao nosso Deus, reconheça. Só tu és santo, só tu és santo, só tu és santo, Senhor. Mais uma vez, só tu és santo, Senhor. Só tu és santo, só tu és santo, só tu és santo, Senhor. Só tu és santo, só tu és santo, só tu és santo, Senhor. Ouça o Senhor. Oh, Deus, nossa oração, Altíssimo, sara essa nação, é o clamor da igreja. Mais uma vez. Oh, Deus, nossa oração, Altíssimo, Sara no Senhor. sara essa nação, é o clamor da igreja que te adora. Ora por nós, Catiane. Coloca a nossa vida diante do Senhor antes do nosso tempo de pregação. Obrigado, Senhor. Obrigado por este dia. Obrigado, como igreja, estamos reunidos para cultuar, engrandecer o Teu nome, ó Pai.
Louvamos porque o Senhor tem nos protegido, o Senhor tem cuidado de cada um dos teus filhos. O Senhor continue dando força, dando ânimo, dando esperança, Pai. Sabemos que todas as coisas passam, sabemos que o propósito é teu, que possamos ver a tua graça diante de tudo isso. Fica com a palavra agora, Pai, abre a nossa mente, o nosso coração, para que o Senhor use o pastor, através da vida dele, falar às nossas vidas, ao nosso coração, e que possamos colocar em prática tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Esta é a minha oração, que eu louvo, te agradeço hoje e sempre. Amém. Amém. Vamos ao nosso tempo de pregação na palavra do Senhor. Queridos irmãos, quero convidá-los a abrir suas Bíblias no livro de Eclesiastes novamente, mas nesse momento no capítulo de número 8. Capítulo de número 7, perdão. 3, 2, 1. Queridos irmãos, quero convidá-los a abrir suas Bíblias em Eclesiastes, capítulo de número 7, nesse momento. Nós vamos ler especificamente o verso de número 8. Normalmente nós trabalhamos com exposições bíblicas, mas na noite de hoje eu quero lidar com um texto bíblico, um tema bíblico, ou um tema que nós podemos entendê-lo pelas Escrituras, a ideia de uma vida que tem propósitos, ou de uma vida como se ela fosse vivida em uma corrida, como se ela estivesse sendo traçada em uma grande pista, onde nós estivéssemos realmente passando por todas as etapas da vida. A nossa ideia, e a minha ideia hoje, é que você e eu possamos olhar para os nossos corações e observar se de fato temos entendido que a vida que temos, ela tem um propósito final. Esse propósito final aponta e apresenta-se de forma clara em Cristo. Eu gostaria que você pudesse pensar comigo um pouco sobre essa situação, um pouco sobre esse tema. De novo, dizendo, irmãos, nós repetidamente trabalhamos com exposições bíblicas, sejam elas de um texto específico, sejam elas de um livro, como nós esse ano já expusemos 2 livros de forma inteira em nossa igreja, Ruth e também Tiago agora, até pouquinho tempo atrás. Mas eu entendo que essa situação, ou olhar para esse texto, especialmente o versículo 8 do capítulo 7 de Eclesiastes, nos faz entender melhor algumas circunstâncias. E eu gostaria que você pudesse meditar de forma breve nesse dia, nessa noite comigo. Eclesiastes 7:8 diz assim: melhor ao fim das coisas do que o seu princípio. A paciência é melhor do que a arrogância. Deus nos conduz a poder entender o Senhor um pouco mais nessa noite e perceber do Senhor como podemos crescer, como podemos ser edificados pela Tua Santa Palavra, pelo Senhor agindo em nós. Usa minha vida, Pai, apesar de quem eu sou, apesar de todas as minhas limitações, apesar de tudo que nós possamos talvez estar vivendo nesses tempos, mas que no Senhor sejamos firmados e com Tua graça sejamos alcançados. Em nome de Jesus eu clamo a Ti, ó Deus. Amém. Quando a gente fala de uma corrida ou de uma competição, eu não sou especialista em corrida, dá para saber muito bem. Toda a preparação é muito válida e sem dúvida ela deve ser muito bem feita, ela deve ser muito detalhada, porque não é simplesmente o como você começa. Se você começar uma corrida, hoje mesmo teve Fórmula 1 de manhã, ou se você é como eu, um saudosista da época do Senna, dos Barrichello, do Massa, na Fórmula 1, você vai lembrar que por mais que você possa fazer 1, 2, 10 voltas maravilhosas no começo, o que vale na verdade é o final. O que conta no fim das contas é o fim. Observe, no fim das contas, quer dizer, quando tudo estiver se resolvendo, quando tivermos que prestar contas de tudo, é isso que conta. Então, não é muito difícil você encontrar pessoas, ou talvez você lembrar de momentos da sua vida, onde você começou uma coisa muito bem, as coisas foram fluindo, subindo, crescendo, e de repente, no seu estudo, no seu namoro, no planejamento da vida, na sua economia, sua vida financeira, as coisas começaram a desandar
e aquilo que você estava plantando levou meses, anos a fazer, de repente se afunda. Nós muitas vezes nos orgulhamos de começar muito bem alguma coisa, seja um trabalho, seja um ministério mesmo. Seja um ministério pastoral, seja um ministério em uma igreja, nos primeiros 2 meses, nossa, nós fizemos muita coisa. Assim que eu cheguei naquela igreja, a igreja deu um boom, nós conseguimos fazer muitas coisas. A gente diz isso no nosso casamento, assim que nos casamos, vivemos momentos muito bons, mas de repente acontecem tempos de mudanças e tempos difíceis. Nós precisamos ter muita paciência e persistência na vida para compreender que é necessário, principalmente, não começar bem só, mas é necessário terminarmos bem. Quantas pessoas você conhece que tiveram uma carreira maravilhosa até praticamente metade da sua vida e de repente na parte final nós descobrimos que essas pessoas não foram tão bem assim? Bom, nós vamos olhar para as Escrituras hoje e perceber com alguns exemplos bíblicos, tá? Que existem pessoas, sim, até no próprio texto sagrado, que começaram muito bem a sua caminhada, a sua corrida, mas terminaram muito mal. Eu já tratei sobre algo parecido com isso em nossa igreja há algum tempo atrás, se não me engano, no meu primeiro ano de ministério, mas eu quero enfatizar novamente que é necessário que nós individualmente, como famílias, como igreja, avaliemos bem quais são os propósitos, ou quanto e o como estamos correndo a caminhada da vida. Nós vamos olhar agora 3 exemplos de homens que terminaram muito mal sua vida. Eu gostaria que você pudesse pensar neles. O primeiro deles é Noé. Se você parar e pensar na história dele, como ele viveu, Deus o chamou porque ele era o único justo naquela época. Ele era um homem que tinha um coração íntegro diante de Deus. Gênesis 6, versículo 9, afirma que Noé era um homem justo, íntegro, entre toda a sua época, ele era um homem que andava com Deus. E olha lá, Deus lhe encarrega de coisas maravilhosas. Deus faz com que toda uma nova geração seja feita a partir de Noé e da sua descendência, sua esposa e seus filhos. De uma humanidade que deveria ter muitas pessoas ali, Deus, por causa do pecado que sobe diante dele, daquela iniquidade que cheira mal, fala, né, o texto bíblico, que ela sobe diante dele, essa iniquidade, Deus olha para a terra e fala, vamos recomeçar isso aí. Restart, né? Restart, vamos restartar a coisa. E ele olha para a terra e procura alguém justo, e ele encontra Noé. Não era um homem, então, que para os padrões da época ele era excepcional, e sem dúvida para nós também. Porque se no padrão de Deus ele era um homem reto, um homem íntegro, um homem justo, sem dúvida era um homem que realmente temia a Deus. Mas o final dele, apesar de ter sido ele um homem que Deus encarregou da construção da arca, do recomeço de todas as coisas, o final dele foi muito complicado. Lá em Gênesis capítulo 9, versículo 21, nós vamos a uma narrativa que demonstra que ele termina seus dias bêbado e nu na sua tenda, sendo motivo de vergonha para si próprio, para a família dele e para o nome de Deus. Apesar de ter sido um homem que começou muito bem, nos seus últimos dias aconteceram coisas que desviaram o seu coração dos propósitos do Senhor. Ele não terminou bem a jornada que ele deveria ter. Um outro exemplo bíblico importante que nós devemos olhar com relação a alguém que começou bem, talvez, mas terminou mal, seria Saul. Saul era um homem que tinha todos os atributos, de acordo com 1 Samuel 9, que eram evidentes para um rei. O texto fala que Saul era um jovem de boa aparência, sem igual dentre os israelitas. Os mais altos batiam nos ombros dele. Olha que característica descritiva tão bonita dele. Esse camarada devia ser realmente uma coisa que chamava atenção. Ele era um líder nato. Ele tinha muitas capacidades humanas reconhecidas pelos outros. Tanto que todos falam, olha, Saul deve ser o rei, ele deve ser o rei. Como ele termina? Como ele termina a caminhada dele? Ele termina a caminhada dele
tendo a graça ou o próprio Espírito do Senhor sendo retirado dele pela desobediência, pela arrogância, pelo orgulho. Sem dúvida, esse homem falhou na sua caminhada com Deus, falhou na sua jornada, falhou na forma como deveria viver e cuidar do tempo e das oportunidades que Deus estava lhe dando. Um outro exemplo importante para nós de alguém que termina mal a caminhada é um homem chamado Demas. O Novo Testamento, ele fala 3 vezes sobre Demas. Em Filemão 24, ele é descrito como um colaborador do apóstolo Paulo. E pense só, o apóstolo Paulo foi o apóstolo que mais fez e que mais tem coisas registradas nas Escrituras como obras em prol do reino da igreja do Senhor. Demas é visto por Paulo como um colaborador ou como um cooperador. Puxa vida, alguém que está trabalhando junto, alguém que tem importância, é alguém que tem feito relevância, ou tem feito coisas boas naquele tempo. Tem sido útil. Mas quando nós paramos e olhamos para as Escrituras, por exemplo, em Colossenses 4:4, ele só é apenas citado agora. O nome dele já não é mais dado como um nome de alguém relevante ou que está sendo um colaborador importante. Mas pior ainda é quando nós olhamos para 2 Timóteo 4:10. Esse texto, ele fala uma característica que talvez nós devemos levar em consideração no dia de hoje. 2 Timóteo 4:10 diz assim, quero ler esse texto com vocês de forma breve, mas sem dúvida para que pensemos. Porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e foi para Tessalônica. Em outras versões está, porque Demas, tendo amado mais a esse mundo, me abandonou. Alguém que antes era um colaborador de Paulo, um homem que caminhava, servia a Deus com Paulo, o abandona, o deixa. Tanto que ele está mandando essa carta aqui, Timóteo, venha depressa, porque Demas, que era meu colaborador, amou mais o mundo e me deixou só, me abandonou. É impressionante como situações, independente de quais sejam elas podem ser definitivas, talvez, na nossa vida, com relação ao nosso serviço e a forma como nós fazemos as coisas. Eu tenho certeza que você e eu estamos passando por dificuldades nesse tempo que temos vivido. Só para você ter uma base, onde a gente não pode nem citar o nome dessa situação que estamos vivendo ou do vírus que está por aí, porque alguns canais têm recebido bloqueio, como nós vamos postar esse culto, alguns canais têm recebido bloqueio dos seus vídeos para que ninguém veja, só pelo fato de citar o nome do que está acontecendo hoje. São tempos difíceis, são tempos complicadíssimos, mas não são tempos sobre os quais Deus não tem o controle. Ele é o Senhor soberano de todas as coisas. Mas olhe só, nós vemos pessoas aqui que caminharam e que tiveram relacionamento com Deus, tiveram intimidade com Deus, ou de Deus receberam funções e determinações para que pudessem servir, ou na própria igreja, como Demas, no próprio reino de Deus. No tempo que nós vivemos, talvez distante por anos, mas na mesma época, no mesmo tempo, digamos assim, onde Deus já havia mandado seu Filho, o Espírito Santo derramado, o tempo da igreja. Um homem que caminhou, que viu, que fez coisas, que foi citado como alguém que colaborava para que o reino crescesse. Esse homem ama mais um mundo. Nós nos lembramos do que o próprio Iago, o irmão seminarista Iago, esteve pregando nos últimos domingos sobre 1 João, capítulo 4, e nós nos lembramos de 1 João no capítulo 1, no capítulo 2, onde se cita muito claramente, não amem o mundo e nem o que nele há. Não é o mundo o planeta, mas é o mundo o sistema, é as coisas como funcionam, são as coisas como elas funcionam, é o jeito como a coisa anda, ou como a gente diz no nosso tempo de hoje, é como a banda toca. Não devemos amar isso, nosso coração não pode estar preso a essas coisas. Uns amam tanto ao mundo, ao que está acontecendo, e às suas conquistas pessoais, aos seus valores, aos seus ideais, que têm se esquecido absolutamente de que Deus, em Cristo, devem ser de fato os que procuramos ou aqueles a quem buscamos.
Esses 3 exemplos que nós estamos citando são de pessoas que começaram muito bem, mas terminaram muito mal. As lutas, opressões, dificuldades, o próprio mundo, o status talvez, prazeres, dinheiro, desviaram o coração desses homens. Essa pergunta que eu brinco sempre é uma pergunta retórica. Você não precisa responder para mim. Será que algum desses homens, será que Saul, será que Demas, será que Noé, será que eles são parecidos com você? Será que eles são parecidos comigo em alguma coisa? Ou será que nós estamos desviando nossos olhos, apesar de todas as coisas que Deus tem feito por nós? Será que estamos nos desviando? Será que estamos olhando para as oportunidades que o mundo tem nos dado e temos buscado isso? E feito disso, talvez o padrão, a conduta, o que desejamos ser, o que desejamos viver, será que é isso? Você e eu precisamos pensar. Lembra que é uma pergunta retórica? Não diga para mim. Você e Deus. Eu e Deus. Afinal de contas, eu também prego e eu sou cobrado por aquilo também que eu tenho estudado e tenho falado com Deus. Nós vimos 3 exemplos de pessoas que terminaram muito mal, mas nós vamos agora, nesse momento, olhar 3 exemplos de pessoas que terminaram bem. O primeiro deles é Josué. Quando nós olhamos lá em Josué, capítulo de número 1, um dos textos mais conhecidos ali é 1:9, quando fala: Josué, seja forte e corajoso, não temas, nem desanime, seja forte e corajoso, mantenha-se firme. Por quê? Ele tinha uma tarefa aos olhos dos homens impossível. Ele precisaria substituir o líder libertador Moisés, o homem a quem Deus havia levantado para tirar o seu povo do Egito depois de uma escravidão de 400 anos. Você se sentiria pressionado por substituir o maior líder do seu tempo, que tirou o seu povo de uma situação absurda de séculos, não é de alguns anos, 400 anos de escravidão? Deus, ó, claro, ele quem realmente libertou o povo, mas ele usou Moisés, e não apenas usou Moisés para libertar o povo, mas usou Moisés para que ele escrevesse o Pentateuco, para que ele fosse o instrumento de uma aliança mosaica, para que ele fosse outro instrumento trazendo a lei de Deus para o povo. Moisés era um homem que talvez pudesse ser aos olhos humanos invejado por ser um homem que tinha um relacionamento muito próximo com Deus. Mas Josué é o camarada que Deus chama para substituí-lo. Eu, honestamente falando, me sentiria pressionado em substituir Moisés. Se eu fosse Josué, meus poucos cabelos que restam teriam caído, só no momento de ser chamado. Mas eu olho para as Escrituras e eu vou lá em Josué capítulo 23, se você puder acompanhe comigo a leitura. Josué capítulo 23, versículo 14. Nós vamos ver o que Josué, apesar de todos os erros e defeitos de um ser humano, que ele era um ser humano, Josué 23,14 afirma uma coisa importante a respeito de como ele está terminando a carreira dele, como ele está terminando os seus dias. E esse texto para nós é importante nessa noite. 23,14 diz assim: Eis que hoje sigo pelo caminho de todos os mortais, e vocês sabem de todo o coração e de toda a sua alma que nenhuma só promessa falhou de todas as boas palavras que o Senhor, seu Deus, lhes falou. Todas se cumpriram, nenhuma delas falhou. Resumindo, apesar de todas as lutas que eles tiveram e que ele esteve liderando o povo, esteve puxando o povo, substituindo Moisés, durante um período grande, um período difícil de conquistas, de lutas, nenhuma das promessas que Deus havia dado a eles falhou. Deus não falha, Deus não falta, Deus não se atrasa, Deus não está perdido no tempo e nem está alheio, quer dizer, inerte, sem saber o que está acontecendo. Mesmo nas maiores pressões e lutas, Deus sempre esteve com o seu povo. Tudo aquilo que ele prometeu que aconteceria com o povo dele, aconteceu. Se nós ouvimos o Senhor Jesus dizer para que nós possamos lançar sobre ele toda a nossa ansiedade, porque ele tem cuidado de nós,
porque Ele pode nos dar um fardo leve, porque Ele pode nos tirar o peso, nós podemos e devemos confiar nisso cegamente, no sentido de com total fé, sem restrições, porque as palavras do Senhor não falham. Tudo que Ele diz se cumpre. Josué, apesar de todas as pressões que ele viveu, que ele teve, ele no final da vida, por confiar no Senhor, por caminhar com o Senhor, por se submeter a Ele, mesmo passando por momentos extremamente difíceis, de extrema dor e angústia pessoal, humanamente impossíveis, mesmo assim, no final ele fala, olha, agora eu estou indo pelo caminho dos que vão pela terra, dos que já vieram antes de mim. E vocês sabem no fundo do coração, no fundo da alma, que nenhuma das boas promessas que o Senhor, nosso Deus, nos deu, deixou de cumprir-se. Todas elas cumpriram-se. Nenhuma delas falhou. Terminar bem tem a ver com confiar em Deus. Terminar bem tem a ver com resistir diante das pressões, por mais que elas sejam complicadas. Um outro exemplo de alguém que talvez começou um pouco mal, mas que Deus tratou, usou, mexeu e de uma forma poderosa usou posteriormente, é José. Se você olhar a história dele, até parece que ele é um pouco orgulhoso, pelo jeito que ele está ali se postando diante dos seus irmãos e dos seus pais. Claro, ele tem os sonhos, sem dúvida, são formas pelas quais Deus vem tratando, narrando aquela história. Mas ele é vendido depois como um escravo, ele é dado como morto pelos seus irmãos. Ele vai esquecido para uma prisão, onde ninguém ali conhece ele por quem ele é. Seus pais o consideram morto. De novo, aos olhos dos homens, o improvável, não, esse não tem conserto, isso não tem o que fazer. Depois de algumas circunstâncias boas, mostrando-se quem era, mostrando-se como um servo fiel a Deus e submisso a Deus, Deus o coloca na casa de Potifar, mas lá ele recebe uma injustiça terrível. A mulher de Potifar mente dizendo que ele a assediou ou que ele tentou abusá-la. E ele foge, e quando ele foge ele é pego, mesmo sem ter feito nada, ele é julgado e condenado à prisão novamente. Lá ele passa por terríveis momentos, ele é esquecido lá. Mas Deus nunca esqueceu-se dele. Os homens esquecem, Deus não. Os homens falham com as promessas, os homens têm memória curta, Deus não. Deus cuida dele, mesmo nos piores momentos, mesmo nas opressões e situações mais constrangedoras e injustas aos nossos olhos. Deus cuida dos seus filhos. Pouco tempo depois, José, interpretando sonhos, é chamado diante do rei, do faraó, e de uma forma como só Deus pode mover a história, pouco tempo depois ele é colocado, José é colocado como governador do Egito. E olha lá, não em um momento de absoluta tranquilidade, mas onde uma profecia lhe é dada por sonhos, em que, dada ao rei, e ele a interpreta, de que viriam 7 anos de extrema abundância, e ali Deus o usa como um administrador sábio que gerencia todas as coisas, para que durante esses 7 anos pudessem serem feitas economias, tanto de alimento quanto de bens ou de dinheiro, para que depois, nos 7 anos de escassez, eles pudessem passar por eles prosperamente. E assim José, usado por Deus, faz tudo isso. E mesmo assim ele não tem a sua família restaurada. Talvez por uma justiça própria ele dissesse, queria que os meus irmãos sofressem, queria que a minha família soubesse onde eu estou. Mas ele não se põe assim. Ele não se põe assim. Na verdade, quando nós olhamos lá para Gênesis, capítulo de número 50, e observamos o fim desse texto, especificamente versos 19 e 20, nós observamos que José, mesmo passando por todas as tribulações, tendo agora o poder, digamos assim, de fazer com seus irmãos que estão ali comprando comida, trazendo agora a família toda, fazendo com eles o que quisesse, ele diz assim, capítulo 50, versos 19 e 20, não tenham medo. Será que eu estou no lugar de Deus? Você está perguntando, será que eu verei Deus que tem tanto poder agora assim? Olha o que o texto diz. Vocês, na verdade, planejaram o mal contra mim. Porém, Deus o tornou em bem para fazer, como estão vendo agora, que se conserve a vida de muita gente. Espera aí.
Ele está dizendo que vocês, né, os próprios irmãos dele, planejaram o mal contra mim, mas Deus transformou o mal em bem, transformou aquela sina, aquela condenação ou aquela injustiça em um motivo de glória para o nome dele. Não para o nome de José, mas para o próprio nome do Senhor. Porque a partir dali o povo de Israel entra no Egito, através de Isaac, né, Jacó, seus filhos, todos que estão ali, José, a sequência toda que passa. Observe só. Fantástico pensar sobre isso. E observarmos que Deus usa as circunstâncias onde o nosso coração sangra para que dessas circunstâncias, pela fé, pela dependência, pela graça do Senhor, recebamos dele misericórdia que nos leva para momentos em que nós nos tornamos bênção sobre a vida de outros, abençoando dali pessoas que vão dar origem a uma outra história, a outras gerações, a outros tempos. Talvez as coisas que estejam acontecendo com você e comigo hoje, talvez no tempo em que nós estamos vendo exatamente hoje, toda essa situação caótica, elas estão sendo semeadas em nossas vidas hoje, coisas que Deus fará através de nós, que talvez nós não colhamos nenhum desses frutos, mas os nossos filhos, os nossos netos, talvez aqueles que virão após nós, eles colherão. José testemunhou que tudo que estava acontecendo, que Deus lhe tinha permitido viver e também tinha permitido ao seu povo viver, estava no controle de Deus. Deus é soberano em todas as suas ações e José, mesmo sendo escravizado, mesmo estando em cadeia, mesmo sendo injustiçado, mesmo sendo esquecido aos olhos dos homens, ele entende que Deus é o Senhor absoluto de tudo e que Ele faz o que quer, com quem quer, como quer e quando quer. Quando nós colocamos as nossas mãos na vida do Senhor de uma forma clara e realmente confiamos nisso, as circunstâncias, elas se tornam meios pelos quais Deus nos leva a conhecê-lo melhor. E aí nós podemos compreender que todas as coisas cooperam para o nosso bem, dos que foram chamados de acordo com o propósito de Deus. Propósito esse que nós não conseguimos enxergar hoje. Propósito esse que talvez para nós seja falho, seja injusto, mas que Deus está apenas afofando, preparando, revirando a terra na qual Ele plantará grandes sementes que vão frutificar em nós, mas que vão abençoar outros que virão depois de nós. Nós não podemos esquecer que José, apesar de ter começado aparentemente mal e de ter sofrido demais, ele conseguiu, pela graça de Deus, ter sua vida tratada, ensinada e corrigida por Deus, para que ele pudesse terminar bem. Ele terminou bem a sua carreira e assim conseguiu vencer, conseguiu ser um instrumento de Deus, um instrumento útil nas mãos do Senhor. É importante que a gente compreenda isso, porque quando nós olhamos para o fim, quer dizer, para o propósito, nós percebemos que ele é resultado daquilo que tomamos como decisão, da forma como nos relacionamos com Deus, como priorizamos o tempo, o estudo, a dedicação do trabalho, os relacionamentos, a família. O que nós colhemos é resultado do que plantamos também. Isso é uma lei da semeadura, aquilo que você plantar, certamente você colherá. Mas chegar a um fim, quer dizer, a um propósito, a um alvo, depende muito do que fazemos hoje. Há uma frase que a gente ouve inúmeras pessoas dizendo que foi Albert Einstein, outro foi Abraham Lincoln. Muitos nomes dizendo, mas a frase diz assim: é impossível colhermos resultados diferentes fazendo as mesmas coisas. Se você tem feito coisas hoje, no seu relacionamento com Deus, na sua caminhada com a sua própria família, com seus amigos, com seus irmãos, e que tem feito com que você colha resultados doloridos, difíceis, que não são frutíferos, que não estão abençoando, que na verdade estão frustrando, estão complicando, estão afastando você de Deus e de todos. Perceba, aquilo que você faz hoje vai definir o que vai acontecer depois. Por isso que é necessário que nós olhemos, por exemplo, para as Escrituras e percebamos que os nossos planos, eles necessitam passar pelo crivo de Deus. Tiago 4, nós estudamos isso há pouco mais de um mês atrás, há 2 meses atrás.
Não é se eu quiser, se eu achar, se der tudo certo. Não. Nós não trabalhamos com sorte, nós somos dependentes de Deus, gente. E esse é um dos grandes defeitos nossos. Muitas vezes nós queremos fazer as coisas e pedimos para que Deus nos abençoe, ou contamos com a sorte. O crente tem sorte? O filho de Deus tem sorte? O filho de Deus tem os propósitos de Deus como prioridade da sua vida. E assim ele os segue, assim os persegue. O que é que Deus tem para a sua vida? Qual é o propósito que Deus determinou para ti? Para mim? Será que você e eu temos buscado conhecer os propósitos do Senhor? O que Ele é? Quem Ele é? Observe isso, porque nós precisamos ter os olhos abertos. Ilustrações, talvez, tenham sido dadas há muito tempo, tenham sido demonstradas por muitas pessoas. A Bíblia está cheia de bons exemplos de pessoas que, apesar de terem começado talvez não tão bem, pela misericórdia e graça que os alcançou em Cristo, as pessoas conseguiram terminar bem, conseguiram cumprir com a sua carreira de forma proveitosa. Mas há tantos outros que aparentemente começaram tão bem, e como diz o ditado popular, deram com os burros na água, se afastaram do Senhor, caíram. Para terminarmos bem, tanto diante de Deus, que é o principal, quanto diante dos homens, é necessário que nós saibamos terminar cada etapa, fechar cada capítulo de nossas vidas. Nós precisamos ser muito sábios em poder reconhecer quando é o tempo de dizer acabou, quando é o tempo de nós falarmos não, ainda vale a pena, ainda é bom persistir, insistir, não, ainda é bom obedecer, não é meu tempo de sair, não é meu tempo de tomar essa decisão, não é meu tempo de comprar, não é meu tempo de fazer determinadas coisas. Nós precisamos ser sábios em cada uma das decisões e em todas as decisões que tomamos. Além de termos uma consciência de que tudo que fazemos e tudo que não fazemos tem suas consequências. Uma vez um jovem veio perguntar para mim o que ele achava dele não fazer faculdade, dele não cursar uma faculdade. Porque eu não gostava de estudar, ele achava que ele poderia ganhar mais dinheiro agora, poder construir sua casa, casar e tudo mais. E eu falei para ele assim, ótimo, você pode hoje muito bem não estudar, com segundo grau apenas, continuar no trabalho que você está, você já tem um salário bom, razoavelmente bem, você mora só hoje, né? Você mora na casa dos seus pais, né? Você se banca? Ele falou, eu me banco muito bem. Eu falei, que maravilha. Se você se casasse hoje, tivesse que pagar aluguel ou parcela da sua casa, ou comprar um carro e sustentar a sua casa, você conseguiria pagar? Você conseguiria manter-se? Ia ser difícil, mas eu acho que dá. Maravilha. E se vier um filho? Se vier um filho não dá. Então espera. Você acha que não é melhor você pensar em talvez se você aperfeiçoar em uma faculdade, visando talvez ter filhos? Você quer ter filhos? Claro que quero ter filhos. Então pense. Se você decide hoje não estudar, muito provavelmente no futuro, em algum momento, em alguma situação, o estudo que você negou hoje poderá lhe fazer falta numa oportunidade de um novo trabalho, numa oportunidade de uma decisão, numa escolha da tua chefia para quem poderá ser promovido ou não. Já pensou nisso? Aquele jovem ficou olhando para mim, com a cara pensativa. Resumindo a história, alguns anos depois dessa nossa conversa, acho que uns 3 anos depois, eu recebo uma mensagem da esposa desse jovem me dizendo assim, pastor, o fulano de tal voltou a estudar. Ele pode não ter lembrado de nada do que eu disse, mas eu sei que de alguma forma Deus colocou essas sementes no coração dele para que as decisões que ele tomou naquele momento de recomeçar os seus estudos não se tornassem as desculpas no seu futuro para dizer, eu não tive oportunidade, eu queria tanto fazer alguma coisa e não consegui, eu queria tanto que Deus me desse uma oportunidade, uma luz hoje, mas espera, Ele te deu uma luz 10 anos atrás e você não quis. Ele te deu uma oportunidade 10 anos atrás e você falou que não queria. Você teve outras prioridades. Planeje nos planos de Deus. Faça seus planos baseado no que Deus tem, não no que você deseja. Se você acha que o seu coração vai levar você para o melhor caminho, lembre-se. Jeremias 17 afirma que o coração do homem é desesperadamente corrupto. Ele vai te saciar os desejos de hoje, mas ele vai te sangrar no futuro. Muito provavelmente ele vai te fazer sofrer depois.
Todas as coisas, queridos, demandam tempo. Todas as coisas demandam esforço. Meu pai sempre me disse isso. E eu só fui compreender algumas das coisas que ele dizia sobre isso quando o meu tempo passou e eu perdi algumas oportunidades. Na verdade, eu perdi muitas oportunidades enquanto jovem e até mesmo depois de adulto, exatamente por não saber entender que Deus tem seus planos e as oportunidades aparecem não apenas para a gente começar bem, mas visando o terminar bem, tanto na carreira, no casamento, no relacionamento dos pais com seus filhos, na igreja, no reino, na relação pessoal com Deus. Nós achamos às vezes que as coisas elas se dão de uma forma muito fácil, mas na verdade é bastante trabalhoso, tanto crescer na vida comum quanto caminhar com Deus. Há um filme, eu quero finalizar com essa ilustração, lembrando principalmente do fim de tudo. É um filme chamado Guerra dos Vegetais. Ele foi dirigido por um homem chamado Nick Park. Ele foi feito inteirinho naquele stop motion, aquelas massinhas, aquelas pecinhas que vão fazendo os movimentos bem curtinhos assim. E para cada movimento eles têm que remodelar aquela massa, todo o cenário, as coisas estão à volta, para que possa fazer isso. Ele sendo feito nessa técnica stop motion que chama, esse filme ele levou 5 anos para ser feito. É um filme que tem 85 minutos de duração. Ele teve 30 animadores, quer dizer, 30 modeladores daqueles bonequinhos foram fazendo os bonecos, os cenários, se mexendo de uma forma como fosse encaixando tudo bonitinho. Para você ter uma base, cada 5 segundos daquele filme durou 7 dias para ser feito. Então, a cada 5 segundos que você vê do filme, passou-se uma semana. Eles precisaram de persistência, eles precisaram de um alvo, de um propósito, e pensar que o final, o que eles almejavam fazer, o que eles desejavam cumprir, é que realmente valeria a pena. Esse filme é um dos filmes mais reconhecidos por ter sido feito de uma forma tão valorosa e um filme muito interessante para se assistir. A nossa vida também é um projeto. Sem dúvida, o diretor desse projeto ou o condutor desse projeto é Cristo. Muitas vezes, talvez nós não estejamos olhando para aquilo que Deus está fazendo em nós, para as coisas que Ele tem feito por nós. Talvez nós estejamos negando até os planos que Ele tem. Mas eu gostaria que você pudesse lembrar-se que mais vale o fim do que os começos. Aonde você quer chegar? Se você pensa em realmente caminhar com Deus, o fim quer dizer o propósito, a razão de todas as coisas está em Cristo. Não na sua profissão, não na sua vida financeira, nem na sua vida familiar ou na saciedade dos seus prazeres. Não. Em Cristo está. Em Cristo permanece. Em Cristo ela cumpre os seus propósitos. Que Deus nos abençoe nessa noite e que nós realmente possamos enxergar que o fim de todas as coisas é Cristo. Então, se Ele é o propósito final, por que não já vivê-lo como prioridade desde esse momento? Deus, abre os nossos olhos, nossa mente, nosso coração, abençoa a nossa vida, conduz-nos, Deus, a te conhecer e em te conhecendo, te obedecer. Peço-te, Pai, que se temos andado em caminhos errados, que tem nos levado a momentos obscuros, a decisões incertas, que na Tua graça e misericórdia sejamos alcançados. E assim, Pai, recebamos o Senhor misericórdia. Conduz-nos, Deus, para a honra e glória do Teu santo nome. Trata-nos, dirija-nos. É o que eu clamo a Ti, Pai. Peço-te que nós, como pessoas, famílias e como igreja, entendamos que realmente o que vale a pena é aonde o Senhor realmente quer nos levar. Que todas as coisas elas ganham cor, ganham sentido, ganham razão em Cristo. Para isso, Deus, e para isso, Deus, eu peço-te, ajuda-nos a mudar nossa agenda, nossas prioridades, a forma como vemos e agimos nas coisas, para que em tudo sirvamos o Senhor como o Senhor merece. Em nome de Jesus nós oramos, Pai. Amém. Deus os abençoe. Tenha uma excelente semana na presença do nosso Rei e Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Que a graça, o amor, as consolações do Espírito Santo sejam derramados sobre nossas vidas hoje e sempre. Amém,
Até semana que vem. Boa semana, excelente semana na presença do Senhor.